Pois é, eu tenho certeza que por várias vezes você já ouviu falar, porque o câmbio sobe, o câmbio desce, e falou assim, e o câmbio, meu Deus do céu, o dólar, para falar mais especificamente, além de outras moedas estrangeiras, claro, mas efetivamente, não estou nem perguntando se você compra moeda estrangeira todo dia. O câmbio, a relação das moedas estrangeiras com o nosso dia a dia, como isso acontece e até que ponto ela interfere efetivamente nisso. É isso que a gente vai conversar com o Paulo Henrique Ferreira, da Brauna Investimentos, nosso parceiro aqui na SP Rio, tentando passar para você um pouco deste não tão complicado, desde que você ouça da pessoa certa, desse nosso mercado financeiro. Paulo Henrique, muito obrigado pela presença. Lembrando que Paulo Henrique hoje está em nossos estúdios e respeitados todos os protocolos sanitários para esta presença. Paulo Henrique, estou falando muito, mas é verdade. Parece que não, mas o tal do câmbio influencia na nossa vida cotidiana. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia Douglas, bom dia Glauco, bom dia. Exatamente, bom dia ouvinte. O dólar, né, então, a globalização em si, ela trouxe essa interdependência dos países, né, então, nesse mundo globalizado que a gente vive, o fato de o dólar estar mais alto, ele acaba deixando um pouco também encarecido os produtos aqui internos, né, uma vez que, né, o nosso país, o Brasil, assim como outros, importam muitas mercadorias de fora. A partir do momento que eu importo essa mercadoria, ela paga, né, moeda nacional em dólar, ou em euro, ou em franco suíço, enfim, diversas moedas, principais moedas, e essa alta do dólar faz com que os produtos acabam sendo, fiquem mais caros aí no bolso, no ponto final do consumidor, né? Então eu posso falar o cafezinho, né? Então o cafezinho acaba ficando mais caro, uma vez que esse café ele é cotado em dólar, né? Ou seja, o dólar subindo, o cafezinho fica mais caro aí na ponta do consumidor. Perfeito. E Paulo, a gente tem aqui no portal da SP Rio Mais, por exemplo, não sei se vai dar para ver aqui para quem está em casa, mas no cantinho do site tem aqui uma cotação atual do dólar, 5,16. Alguns anos atrás, o nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se o dólar passasse de R$5, só se ele estivesse fazendo muita bobagem. Isso já foi quebrado, né? O dólar já chegou a bater 5,50, 5,60 e agora isso impacta muito aqui a vida do brasileiro. Uma justificativa atual, por exemplo, que o brasileiro está sentindo no bolso, como você já falou, tem o café, temos também o caso da gasolina, que também tem outras justificativas, como aí o crescimento do valor do petróleo, mas como é que a gente faz para medir basicamente aí como é que o preço do dólar pode chegar a impactar aqui na gente? Vamos dar um exemplo. O exemplo prático é a gasolina. Perfeito. O preço do barril do petróleo cresce, o dólar cresce, a gasolina também cresce. Você tem outros exemplos que a gente pode ficar, no mínimo, atentos aí? Digamos, o dólar subiu, isso também vai subir. Sim, a dica que eu dou para colegas, para amigos e para os clientes tudo que seja cotado em dólar, né? Então, assim como você comentou, o petróleo, o café e as importações no geral, né? Então, tudo que mercadorias que são importadas e vão ser consumidas aqui pela nação, pelo país, isso vai interferir no bolso, no ponto final do cliente, né? E claro que, além do cenário político, né? Então, a fala do Paulo Guedes tem um certo sentido. Porém, não só isso, né? Então, existem algumas variáveis que fazem com que esse dólar aumente. Então, além do político, eu tenho o fiscal e eu também tenho aí o sanitário, como a gente teve aí a Covid, né? E como nós estamos vivendo frente à pandemia do Covid-19. Então, são 3 variáveis que, a partir do momento que eu tenho um susto em algumas delas, o dólar sobe e acaba interferindo no consumidor final. Perfeito. Nós aqui do Brasil somos um país que vive constantemente com vários sustos, né? Exatamente. Temos ainda e vivemos ainda a pandemia, temos o susto agora da crise hídrica e outra notícia internacional que chegou e vários portais já começaram a estampar. Crise no Afeganistão pode causar problemas no Brasil. Como é que a gente faz para ficar atento a essas crises nacionais e internacionais para que a gente, inclusive a população comum ou até a população comum que tem algum investimento, não seja pega de surpresa com essas alterações no câmbio? Sim, exatamente. É importante que toda a população, todos os clientes, eu falo frequentemente isso, sempre ficar atento a portais de confiança, né, de notícias de confiança, que tragam transparência, certo? E fugir das fake news, né? Assim como aqui, né? Então, o portal, a transparência que vocês passam para os clientes, assim como os outros canais de mídias, para que eles fiquem atentos a tudo que é falado, né? Então, tanto sobre o Afeganistão,
como também sobre os Estados Unidos, né? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, isso também acaba interferindo aqui no Brasil, visto que, né, o investidor é ele que vai ditar onde ele vai colocar o dinheiro dele, né? Então, eu vou colocar no Brasil, ou vou colocar nos Estados Unidos, ou vou levar para a Europa. Então, isso interfere, né? Então, esse é o famoso risco Brasil, né? Aonde eu vou colocar onde o investidor vai colocar o recurso dele, vai interferir aí na alta ou no decréscimo do dólar. Ô, Paulo, perfeito as colocações todas, mas para um mundo bem real e para um mundo bem menos maravilhoso, vamos dizer, das pessoas que atualmente têm dinheiro sobrando para investir. O pequeno investidor, aquela pessoa que ouve falar literalmente que o dólar, e tem muita gente assim aqui no Brasil, tem um pouquinho de dólar. Sim. Isso daí tem algum efeito mesmo? Ou é um risco desnecessário a ser corrido? Eu estou falando para o pequeno investidor mesmo, aquele que compra aí os seus 100, 200, 500 dólares e mantém guardado em casa. É um caixinha que vale a pena ou já é a hora dele procurar, olha, vou puxar a brasa para a tua sardinha, procurar a Brauna Investimentos e arriscar não, mas investir em alguma coisa com seriedade além da moeda estrangeira. Exatamente, eu até tive um caso recente nessa semana com um cliente querendo aí comprar papel moeda, né, comprar a nota do dólar, né, indo para a área de investimentos não é um bom investimento, né, para o cliente estar ali comprando 100 dólares, 200 dólares, a não ser que ele vai viajar, né. Então hoje quando o cliente ele chega, quando alguns amigos chegam para a gente e perguntam, putz, compro o dólar ou não compro o papel moeda? O que eu sugiro? Depende do seu objetivo. Então, se você quer viajar ano que vem, se você quer fazer uma viagem com esse dólar, então aí sim, eu sugiro você ir comprando isso até fatiado, tá? Então, para quem está em casa e deseja comprar, viajar ano que vem, comprar esse dólar fatiado, comprar esse euro fatiado, porque aí você pulveriza esse risco de você aumentar, de o dólar subir muito, né? E claro, se cair muito, beleza, ficamos felizes, mas você se protegeu aí essa forte alta, tá? Então, o papel moeda eu sugiro para quem vai viajar. Caso contrário, eu acredito que o ideal é você fazer um investimento em fundos, né? Então, em fundos cambiais, né? Então, são fundos que estão balizados aí pela alta do dólar. E você pode ganhar, né? Ter um ganho em cima dessa alta do dólar, né? Desse acréscimo. Perfeito. Vocês estão vendo como é imprescindível a gente falar com quem entende. Olha, papo de ônibus e o papo da mesa de bar, claro, são sempre muito válidos, mas na hora de você cuidar do seu rico dinheirinho, lembrando que dinheiro não aceita desafio, está na hora de você procurar um especialista. Paulo Henrique, essa sua última explicação foi primorosa, muito obrigado, legal mesmo, espero que seja a primeira de muitas vezes que vocês venham aqui no estúdio nos trocar essa ideia com a gente e, claro, trazer ao nosso telespectador aqui as melhores e mais corretas informações. Conversei com Paulo Henrique Ferreira, da Brauna Investimentos. Paulo Henrique Ferreira, que é consultor exatamente de câmbio. Obrigado, Paulo. Obrigado. Grande abraço a você, toda a sua equipe. Ótimo final de semana. E se tiverem, feriado também. Obrigado. Obrigado. Bom final de semana.